dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical online e nesta manhã de domingo nós vamos continuar o nosso estudo sobre ética cristã baseada nos 10 mandamentos. E a nossa lição de hoje tem o título de Vivendo uma Vida Pura. E pureza deve ser sempre o nosso objetivo como cristãos. Jesus, no seu Sermão do Monte, ele declarou lá em Mateus 5, versículo 8, felizes, bem-aventuradas pessoas, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a pureza é algo desejável em todas as nossas relações sociais e especialmente no casamento. É por conta disso que o sétimo mandamento, ele justamente tem um foco nesse aspecto. O nosso texto básico está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, que é bem curtinho e bem direto. Não adulterarás. Não adulterarás. Eu trouxe essa ilustração porque justamente nós temos a ideia de algo estranho ao casamento se entrelaçando a ele, tornando uma união harmoniosa em uma união de desarmonia, de impureza. Então, antes de tudo, podemos pensar o que significa adulterar. No dicionário, adulterar significa alterar, falsificar, adulterar uma mercadoria, um texto, corromper-se, estragar-se. E justamente é essa ideia que o sétimo mandamento nos traz. Não adulterarás. Porque o adultério justamente ele corrompe, ele altera, ele falsifica, ele estraga o casamento. E é por isso que Deus deu essa ordem tão objetiva e tão direta para o casal que ele não deveria adulterar. E qual seria o alcance desse mandamento? Tecnicamente, somente alguém casado pode descumprir o mandamento. Se for uma pessoa solteira, o pecado será o de fornicação. Então, esse mandamento é especificamente dirigido a uma pessoa casada. Não é uma pessoa solteira, porque somente ele pode adulterar. Porque, caso contrário, se for uma pessoa solteira, não casada, o pecado será diferente, será o pecado de fornicação. Não deixa de ser pecado, será um outro tipo de pecado. O mandamento, pela sua natureza, visa manter a pureza sexual, bem como a harmonia e compromisso dos cônjuges para com a família. Então, a ideia de manutenção da pureza, de santidade do casamento, e nesse aspecto de santidade, algo separado para os cônjuges. Então, quando esse mandamento é violado, ele adultera, ele corrompe a relação conjugal, o que ameaça a harmonia do casal. Porque a relação do casal não é mais aquela relação verdadeira, mas uma relação falsa. Então, esse mandamento, Deus, ao longo da Bíblia, nós vamos tantos textos, a preocupação com Deus de pureza, de harmonia, de separação, de comportamento diferente daquilo que é feito nas relações mundanas. E é por isso que Deus declarou para o casal, não adulterarás. E esse mandamento, quando violado, também, antes de tudo, é uma violação com Deus. Tantos textos na Bíblia tratam a relação de Deus para com o seu povo como uma relação de um casamento, de um casal. O próprio profeta Oséias, que se casou com uma mulher adúltera, com uma prostituta,
Ele várias vezes, quando ele ouve a palavra de Deus, olha, o meu povo se prostituiu, o meu povo adulterou contra mim, porque passou a adorar vários deuses. É por isso que Deus, ele torna mais prático para o homem ele entender em algo tão concreto como a relação com a outra pessoa, com o cônjuge, algo que tinha um direcionamento ainda muito mais importante, que é a pureza da nossa relação com Deus. Então Deus diz assim, olha, para que vocês entendam como deve ser a minha relação com o povo, como deve ser a relação minha com o homem, com as mulheres, que se chamam do meu povo, você vai compreender isso numa verdadeira relação conjugal, na qual a santidade, na qual a pureza, na qual a integridade deve ser mantida. Então, por isso, esse mandamento se torna, de certa forma, um exemplo prático de Deus para os homens, para os cristãos, para todos compreenderem como é importante manter essa pureza na sua relação entre os cônjuges, porque ela reflete a relação de Deus para com seu povo. E também, como podemos ver, no Novo Testamento, Cristo trouxe a ideia de ele ser o noivo da igreja. E esse noivo que se casa com a igreja também manterá uma relação pura, uma relação de harmonia, uma relação íntegra. É por isso que nesse universo tão menor como o universo do casamento, ele serve de um modelo tão prático de como deve ser a nossa relação com Deus. Eu com Deus, da igreja com Deus, do seu povo para com Deus. Nós temos aqui alguns aspectos que nós devemos lembrar sobre a história, e isso vai mudar muito como era interpretado esse mandamento ao longo da história bíblica. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que nos tempos do Antigo Testamento era permitido ao homem ter mais de uma mulher e até mesmo concubinas. Tais situações não eram consideradas adultério. Ou seja, ao homem era permitido ter mais de uma mulher, quer sejam esposas ou quer sejam concubinas. E você pode me perguntar o que seriam essas concubinas? As concubinas normalmente eram escravas, eram servas, que eram colocadas à disposição da família e elas poderiam ser trazidas para o seio familiar e terem uma relação para com o senhor da casa, uma relação sexual com o senhor da casa, e isso não ser considerado adultério, porque essas concubinas estavam a serviço da casa. Uma concubina muito importante e cuja a adoção acabou trazendo tanto problema e tanta confusão depois, foi quando Sara colocou a sua escrava Agar como concubina de Abraão. E Abraão teve um filho com Agar, e esse filho teve o nome de Ismael, porque Sara não conseguia ter filhos e ela convenceu Abraão a adotar essa concubina. Ela não tinha o status de esposa de Abraão, ou seja, ela não tinha os direitos de dona da casa, era uma escrava. Mas ela se deitou com Abraão e se poderia, porque como os escravos não eram considerados pessoas, eles eram considerados coisas, então, de certa forma, como ela estava a serviço de Sara para Abraão, essa relação que eles tiveram não era considerada adultério. E a questão das esposas? O homem ele poderia ter mais de uma esposa, 2, 3. Entretanto, isso não era coisa para todo mundo. Porque ter várias esposas era muito custoso você manter. Você teria algumas vantagens, porque tendo mais esposas, você tem a possibilidade de ter mais filhos. Então, isso era algo bom, porque os filhos eram algo muito desejável, porque eles poderiam ajudar o dono da casa na fazenda, no campo, cuidando dos animais, ajudando na agricultura, ou seja, eles seriam braços de mão de obra para ajudar,
mas em compensação, mais gente na casa, mais gasto com comida e gastos de manutenção. Então, via de regra, o povão, assim que podemos dizer, eles não tinham condições de manter várias esposas. Isso normalmente era possível para as pessoas que tinham mais recursos. Então, de certa forma, não era tão comum para as pessoas mais simples ter mais de uma esposa, já que elas não teriam condições de manter tantas esposas. Então, por isso, essas pessoas que tinham a concubina e tinham mais de uma esposa, e às vezes as duas simultaneamente. Por exemplo, nós temos o caso de Jacó. Jacó era casado com duas mulheres e esse casamento aconteceu, nós conhecemos bem a história. Ele era apaixonado por Raquel, mas foi enganado pelo sogro Labão, que fez com que ele se casasse por engano com a filha mais velha, Léa. E ele ficou muito chateado de ter sido enganado, e aí ele se casou, tomou para si uma nova esposa, desta feita, o seu amor, Raquel. Então, essa segunda esposa se deu por uma necessidade que ele tinha de ter Raquel dentro de si. Mas na relação conjugal, como Raquel não conseguia ter filhos, ela colocou uma das suas servas para ser concubina de Jacó e com ele teve filhos. E Léa, que já tinha filhos, ela colocou outra concubina com Jacó para que tivesse mais filhos. E nós sabemos que eles tiveram 12 filhos do sexo masculino, fora as filhas. Então, isso para nossa mente de hoje em dia é até meio absurdo você imaginar uma mulher voluntariamente ela colocando concubinas para se deitar com o marido para que tivessem filhos, mas era algo que o status social de uma família era dada pelo número de filhos que eles tivessem. Não ter filhos era considerado uma maldição para a família. E essas relações de mais de uma mulher, mais de uma esposa e concubinato eram relações que, aos nossos olhos hoje, parecem assim, ser horrendas, parecem ser tão estranhas, eram de certa forma consideradas normais, como alguns dos nossos costumes hoje em dia podem ser considerados totalmente anormais para os tempos do Antigo Testamento. Então, cada costume deve ser colocado na história. Por exemplo, tínhamos uma outra relação que também não era considerada adultério, que também soa muito estranho nos dias de hoje, que era a questão do levirato. O que era o levirato? Porque uma pessoa, um homem, quando ele morria sem deixar descendentes, era como se ele fosse apagado da história, ele não deixaria o rastro dele, ele não teria descendentes para herdar os bens que ele tivesse. Então, o que é que acontecia? A Bíblia determinou que essa pessoa que morresse e deixasse sem filhos, um irmão dele deveria tomar para si a viúva e com ela ter uma relação matrimonial, não era considerado um casamento, até que tivessem filhos. E esses filhos seriam considerados filhos do morto. Então, apesar de serem filhos biológicos do irmão do morto, eram considerados do ponto de vista legal, para efeitos de herança e tudo mais, como filhos do morto. Isso era para permitir que esses filhos pudessem herdar as terras, porque normalmente as terras eram transmitidas para o homem, as riquezas eram transmitidas para o homem, então aquela viúva, ela não ficaria, além dela ficar sob a proteção do irmão, normalmente o irmão mais velho, do defunto, ela também teria a possibilidade de ter filhos, mantendo a descendência do morto. Então, temos várias situações do Antigo Testamento que atualmente poderia ser considerada até uma relação adulterina, mas aos olhos do Antigo Testamento não eram relações adulterinas, pelos costumes. Porém, quando nós compreendemos a Bíblia, é interessante que quando nós temos uma lei, somente, por exemplo, uma lei criminal, uma lei tributária, você tem os advogados que ficam tentando encontrar buracos nessa lei, fendas nessa lei, para trazer vantagens ao cliente. Por exemplo, se for uma lei tributária,
tenta encontrar lacunas nessa lei que faz com que a determinada empresa ou determinado ramo empresarial possa ter benefícios fiscais, ou seja, pagar menos impostos. Ou seja, você tenta dar àquela lei uma interpretação que favoreça o seu cliente. Mesma coisa, talvez, no direito criminal. Você tenta dar uma interpretação que favoreça o cliente que tenha cometido algum crime, que esteja sendo acusado da prática de um crime. Então, o que aconteceu ao longo dos anos? O judeu, muitas vezes, quando ele não queria mais manter uma determinada mulher, ele poderia repudiar aquela mulher. Às vezes, talvez, ele poderia não ter condições de ter uma segunda esposa. Então, o que é que ele fazia? O repúdio. Ou seja, era uma espécie de divórcio, que para a mulher tinha consequências desastrosas. E Jesus vai atacar essa prática que formalmente não estaria se violando o mandamento de não adulterarás, formalmente aos olhos dos homens, mas estaria violando aos olhos de Deus. E vamos trazer aqui esse texto de Mateus 19, versículos de 3 a 9. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido aquele que os fez, no próprio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes eles: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, de adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, Jesus, ele dá um novo alcance para o mandamento, de forma a dizer: olha, vocês estão achando que estão encontrando, estão enganando a quem? Vocês podem estar enganando os homens, mas não estão enganando a Deus. Porque os homens, eles repudiavam as mulheres e era muito simples esse processo. Ainda hoje, nos países muçulmanos, para um homem repudiar uma mulher, divorciar-se dela, só precisa ele dizer perante uma testemunha, homem, obviamente, que está se divorciando da mulher por 2 vezes e assim o casamento está rompido. É uma maneira muito prática. Então ele repudiava a mulher, aquela mulher era meio que despejada, sem direito algum. Provavelmente, muitas vezes, não era mais admitida na casa do seu pai, então ficava literalmente ao Deus dará, sem qualquer recursos, humilhada perante a sociedade. Então Jesus, ele vai dizer para os fariseus que, olha, Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, mas não é essa a intenção de Deus quando instituiu o casamento. Devemos sempre lembrar que Deus, quando criou a mulher, ela criou somente uma mulher. Apesar de que em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, não temos um texto específico dizendo que o casamento deveria somente ser entre um homem e uma mulher. Não tem um texto. Ele fala sobre o adultério, mas não há essa proibição de ter mais de uma esposa. Nós vemos lá no Novo Testamento textos como Paulo falando sobre como deveria ser feito para se encontrar. Nós temos textos sobre quais são as características do pastor, por exemplo, Tiago, que deve ser esposo de uma só mulher, mas que, a Timóteo, digo, mas que não há uma proibição explícita, mas nós entendemos que Deus, ele trabalha com símbolos. Deus poderia ter criado mais de uma Eva, poderia ter criado mais de uma mulher, ele pode fazer tudo, mas ele criou somente uma mulher porque ele compreendeu que era importante que houvesse uma relação individual entre os cônjuges, que o seu amor
o seu companheirismo não fosse dividido com mais de uma pessoa, né, em sua história. Então, nós vemos que os judeus tinham uma interpretação sobre o repúdio, que isso não seria adultério, mas Jesus, ele muda essa interpretação. Então, na Bíblia, nós temos que quando o homem, lá em Deuteronômio 22, diz, quando o homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim o tirarás o mal de Israel. A mulher, via de regra, era vista como posse. Então, quando o homem se deitava com a mulher de outra pessoa, isso era encarado como uma violação ao direito de propriedade. E deveria ser, era um ladrão. E a pena para esse caso era a pena de morte. Entretanto, por conta da influência dos povos pagãos que circundavam Israel, essa prática estava cada vez mais em desuso. Ou seja, já não se estava mais apedrejando as pessoas pela prática do adultério. Era uma leizinha que, podemos dizer assim, que na época de Jesus não estava mais pegando. As pessoas não eram mais apedrejadas. Então, por isso, quando há aquele episódio que Jesus está perante a mulher adúltera, que colocam diante dela uma mulher apanhada em adultério, é até de se estranhar esse tipo de ocasião, que foi realmente, não era algo que acontecia, não era algo mais comum, e os fariseus estavam realmente tentando confrontar Cristo com aquela realidade. Porque ele poderia dizer, olha, vocês não estão mais praticando esse mandamento, por que agora estão fazendo isso contra mim? Então, eles poderiam alegar, não, mas a lei é eterna, o mestre deve cumprir. Ou se ele dissesse, não, tem que matar, tá vendo que ele é um cumpridor, ele diz que ele não pode está ensinando diferente, porque ele está dizendo para obedecer à lei. Então Jesus, em sua sabedoria divina, ele vai dizer aquela frase que até hoje nos confronta. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, nos tempos de Jesus, a prática do apedrejamento já estava em desuso. Então, o adultério tem a sua raiz no interior da pessoa, no coração, que nós devemos compreender que o coração, no entendimento bíblico, principalmente no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, era o local da nossa razão, ou seja, da nossa inteligência, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, antes do pecado ele ser exteriorizado, o pecado ocorre antes, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro da nossa inteligência. Ou seja, nós, antes de pecarmos, nós pecamos com os nossos pensamentos. Não é algo que ocorre de forma impensada. É algo que nasce dentro da gente até ser externado. Então, essa foi algo importante, porque normalmente os judeus, os fariseus, eles se importavam com o aspecto exterior do pecado. E Jesus, ele olha o interior. É por isso que é importante esse cuidado que nós devemos ter com a tentação. E isso nos orienta Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, nós somos atraídos pela nossa própria isca. Esse peixinho aí que está para segurar aquela isca linda e, na verdade, é uma isca para a sua morte. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E isso nos leva a nós sermos fisgados pelo pecado. O desejo que se parece ser atraente, o nosso coração que começa a achar algo que é errado, sendo algo bom, nos leva à tentação, especialmente dessa tentação sexual que é
o adultério. E Jesus, continuando esse texto, ele vai trazer uma dimensão mais ampla do mandamento. Por isso que quando eu tinha falado sobre quando Jesus é confrontado sobre, olha, Jesus, é certo, é lícito a gente repudiar uma mulher? E ele diz, olha, Moisés permitiu isso pela dureza dos vossos corações. Porém, eu vos digo que se alguém repudiar com uma mulher e se casasse com outra, está cometendo adultério. E Jesus traz isso também no entendimento do adultério, ou seja, aquilo que ocorreu dentro do meu coração, dentro do meu interior, sem se externar numa ação concreta. Por exemplo, repúdio a uma mulher, ou mesmo deitar-se com outra pessoa, com outra mulher, ou deitar-se com outro homem com o qual não seja o marido, não seja a esposa. E Mateus 5,28 é bastante claro. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, ou podemos dizer, qualquer um que olhar para um homem com uma intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela ou com ele. Ou seja, se eu, em meus pensamentos, eu olho para uma pessoa que não seja o meu cônjuge com intenções impuras, eu já pratiquei o pecado do adultério. Não é necessário partir para ações concretas. Somente o pensamento, que somente é enxergado por Deus, somente é descoberto por Deus, já houve a prática pecaminosa. Jesus realmente, ele dá uma dimensão muito maior. E desde aquela época, como hoje em dia, as pessoas são tentadas de diversas maneiras por tantas coisas hoje em dia que podem tentar a prática do pecado do adultério. E quando a pessoa passa a desejar aquilo com essa intenção impura da prática do ato sexual ou da prática, não necessariamente do ato sexual, da consumação, da conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer outra, com beijos, carícias e etc., já cometeu adultério só nos seus pensamentos. Um exemplo bem claro a gente tem de Davi quando estava lá no palácio, enquanto o pessoal estava guerreando, os homens estavam na guerra, Davi estava no palácio e ele olha as mulheres se banhando. E ao ver uma mulher muito formosa, esposa do general Urias, Betseba, ele tem desejo carnal para com ela. E ali ele cometeu adultério. Naquele instante, ele adulterou. É claro que os pensamentos dele foram mais além. Ele passou para os atos preparatórios, ou seja, o seu pensamento pecaminoso se concretizou ainda mais, mas o pecado só foi a continuidade da prática pecaminosa. E nós sabemos de toda a história que ela ficou ainda pior, porque Betseba engravidou e Davi, ele cometeu o pecado de homicídio, porque ele colocou propositadamente Urias numa posição que certamente ele seria morto em batalha. Então, houve um total escalonamento dos pecados de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi se descuidou, ele se descuidou, ele se deixou tentar, como nós colocamos aqui antes daquele peixinho, ele se deixou tentar, em vez de ele estar guerreando com os demais, ele estava lá no palácio, todo no bem bom, enquanto o pessoal estava fazendo a guerra, e ele estava lá naquele palácio e ele se colocou numa posição em que ele foi tentado. Sobre isso nós vamos conversar um pouquinho mais à frente. O que fazer para cumprir o mandamento? Não adulterarás. Primeiro de tudo, devemos evitar tudo que alimenta cobiça e impureza em nossa mente. Ou seja, filmes ou músicas pornográficas, ambientes sugestivos, conversas ambíguas com sexo oposto,
seguindo o conselho de Provérbios 4, 23, o que é isso? Está lá o coração no potinho. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como nós falamos, Davi estava lá no palácio enquanto todo mundo, os homens estavam à guerra, estavam guerreando. E ele se colocou numa posição de ver o jardim onde as mulheres tomavam banho, e ele viu aquela mulher pelada e ele começou a desejar e não conseguiu matar esse desejo. Ele teve que ir à frente e praticar o adultério propriamente dito, apesar de que ele já tinha pecado. Nós devemos procurar não nos colocar em posições que alimentem isso. Nos dias de hoje, cada vez mais é muito mais fácil nós termos acesso a filmes, a textos, a tudo mais que alimenta o nosso desejo sexual pela prática de atos sexuais fora do casamento. E isso nós devemos evitar, porque se a pessoa, nós sabemos que nós não devemos buscar as coisas, como aquele peixinho, lembrando, que podem nos fazer desejar. Por exemplo, se eu estou numa dieta, por exemplo, em que eu tenho que evitar, certas comidas, por exemplo, eu estou numa dieta que eu tenho que evitar doces, massa e etc. Eu não vou encher o meu armário a despensa de chocolate, de biscoito, encher a geladeira de refrigerante. Por quê? Isso vai tornar muito mais difícil que eu siga a dieta. Eu vou mudar a minha despensa para aqueles alimentos que são de acordo com a dieta que eu devo seguir. Até mesmo, por exemplo, muitas pessoas quando começam a dieta, o cônjuge também é obrigado a fazer a dieta para até evitar você ter uma comidinha diferente, para que a pessoa não se sinta tentada a comer aquela comidinha diferente. É a mesma coisa com o aspecto sexual. Se a pessoa pode ser mais, ou até mesmo porque a gente nunca conhece os nossos limites, principalmente nessa área que é tão sensível para todos nós. E é uma área que ela traz a satisfação imediata para aquela pessoa que pratica tais atos. Então, se eu não sei os meus limites, eu vou evitar tentar. Por exemplo, você diz para uma criança pequena que não entende o perigo que ela não deve pegar as coisas. Quantas pessoas, quando tem a casa, ela evita, esconde as facas, esconde as coisas, para que a criança não se sinta tentada a brincar com aquela pessoa, aquele objeto cortante que pode causar tantos problemas. Então, nós devemos, assim como uma pessoa que está em dieta, nós devemos evitar tudo aquilo que possa permitir que eu me sinta estimulado a praticar atos fora do casamento. Além disso, devemos desconfiar da nossa razão e tomar cuidado com as nossas emoções. Conseguimos agir com a razão, discernindo o certo do errado, porém podemos ser movidos por nossos desejos ante a nossa natureza carnal. Ou seja, nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, com aquela ideia, não, isso nunca acontecerá comigo. Quantas pessoas, homens de Deus, já falharam por conta dessa ideia de que isso jamais aconteceria com eles. Então, nós devemos desconfiar de nós mesmos. Por exemplo, você se considera alguém muito habilidoso no volante e vamos dirigir a 150, 160 km por hora. Não, mas eu sou habilidoso. Mas podem acontecer circunstâncias que estão fora do nosso controle. Então, nós somos movidos, o ser humano ele é movido ao desejo de satisfação de diversos tipos de necessidade, desde as necessidades mais básicas, como alimentação, o desejo de cuidado, o desejo de carinho, até os nossos desejos sexuais mais primitivos.
Então, nós devemos desconfiar da nossa razão, porque temos dentro de nós algo muito mais forte que é movido somente pelo desejo. E nós vivemos essa luta entre a santidade e o pecado, e é uma luta constante, é uma luta diária, porque nós temos a natureza do pecado. Nós temos, por um homem veio o pecado e ficou na humanidade. A minha natureza, ela é pecaminosa. Então eu devo cuidar, devo desconfiar sempre da minha razão e sempre ter cuidado com os meus limites. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ou seja, nesse balanço entre o pecado, as nossas emoções e a nossa razão, é uma luta constante. E Paulo, nesse texto, esse capítulo 7 de Romanos, ele é muito interessante, que mostra essa luta interna que o próprio Paulo sentia, que o mal que ele queria não fazer, ele praticava, e o bem que ele queria praticar, ele não fazia. Ou seja, nós vivemos uma luta constante entre a nossa razão, ou seja, eu sei a vontade de Deus e quero praticar a vontade de Deus, mas os meus desejos impuros, o meu desejo carnal faz com que eu não pratique tais coisas, porque é difícil. Porque vai contra a minha natureza pecaminosa, porque eu fui vendido como escravo do pecado. Então, Paulo traz essa verdadeira luta espiritual, nessa balança entre as nossas emoções e a nossa razão. Devemos alimentar um relacionamento conjugal sadio, repleto de comunicação, carinho e afeto. Lá em Provérbios 5,18 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A Bíblia exalta a alegria no leito conjugal e o prazer sexual, tendo dedicado todo o livro de Cantares, exaltando o amor conjugal. O casal deve manter hábitos que cultivem o carinho, a amizade, conversas sadias e o afeto. Ou seja, o maior cuidado que eu tenho que ter para não adulterar é cuidar do meu casamento, para que a minha relação com o meu cônjuge seja uma relação harmoniosa, seja uma relação prazerosa. Eu devo buscar tanto a minha satisfação como a do meu cônjuge dentro do casamento. Buscar que o casal esteja em harmonia, tenha uma vida carinhosa, tenha uma vida de afeto, tenha uma vida de satisfação sexual também. Ou seja, eu tenho que cuidar para que esse casamento ele funcione. Então é importante que esses hábitos sadios eles sejam mantidos para que o casamento, a pessoa não sinta necessidade de procurar nada fora, porque tudo ela encontra dentro do lar, tudo ela encontra dentro do casamento. Então, tem aquela música que diz que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. E devemos cuidar do nosso casamento. Eu devo cuidar do meu cônjuge, o cônjuge deve cuidar de mim. E nós devemos buscar essa satisfação mútua em todos os aspectos, não somente no aspecto social, sexual, mas no cuidado, no carinho, na delicadeza, na educação. Sempre procurar trazer palavras boas para o cônjuge, procurar as qualidades nele, aquilo que eu vi que me motivou o meu casamento, eu sempre tenho que estar buscando isso e descobrir o melhor no meu cônjuge. Porque quando eu olho isso, dentro do meu casamento, eu não vou sentir desejo algum de buscar algo fora dele. Então é necessário que o casal, que cada um, o homem e a mulher, procurem dar o seu melhor no seu casamento, para que assim ele mantenha uma relação a dois, harmoniosa, prazerosa, de alegria. Devemos fugir de situações de perigo, sempre que necessário, pois não se deve brincar com fogo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,22 traz
um versículo muito simples, muito direto, mas muito importante nisso. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, eu devo me fugir de tudo aquilo que possa me colocar em uma situação de perigo, de fogo. Ou seja, o cônjuge, a pessoa está lá, você casado, você casada, está numa situação em que, às vezes, o tipo de conversa que você está tendo com a pessoa, eu já ouvi tantas vezes, por exemplo, a pessoa lá tem um amigo ou uma amiga e começa a conversar sobre o meu casamento, que eu estou tendo muitos problemas, e você começa a se envolver emocionalmente com essa pessoa e vai se envolvendo cada vez mais, quando de repente já está cometendo adultério com essa pessoa. Porque você se envolveu demais e nós devemos nos abster de toda a aparência do mal. É por isso que muitas vezes os pastores se deixam cair nessa tentação, porque quantos pastores recebem irmãs da igreja que vêm colocar as lamúrias sobre a sua relação conjugal e a pessoa vai se envolvendo com aquela situação e vai tendo uma relação não mais de pastor com uma ovelha, mas tendo uma relação de um homem ouvindo uma mulher. E quantas vezes, quando nós vemos a fragilidade do outro, a pessoa passa a se envolver e passa a gostar e se apaixonar, e quando vê, já cometeu adultério. Então devemos evitar situações de perigo. Eu não estou dizendo para que os pastores não atendam mais ninguém, mas sempre devem estar orando e sabendo que sempre estão expostos ao perigo. Devem praticar tudo aquilo que nós dizemos nos itens anteriores para que eles não se sintam envolvidos nessa situação. E devem haver uma vida devocional com Deus, que é isso que é a continuidade. Devemos manter uma vida devocional muito cuidadosa, bem cuidada, e depender dia após dia da graça e da misericórdia de Deus. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Quer você seja pastor ou não, membro ou membra da igreja, devemos manter essa vida devocional com Deus, no entendimento que o casamento é uma relação a três. Nosso irmão, querido irmão diácono Edivaldo Evilásio sempre fala isso, que o casamento é uma relação a três. O homem, a mulher e Deus. Essa vida devocional do casal, da pessoa minha propriamente dita, ela vai fazer com que cada vez eu me fortaleça, eu cresça na fé, na pureza, eu cresça em todos os aspectos, na graça de Deus, e isso vai me fortalecer. Isso que fortalece, por exemplo, o pastor que está no seu gabinete ouvindo a dor e o sofrimento de tantas pessoas. Isso faz com que ele haja como pastor, cuide dessas pessoas, mas não tenha um envolvimento além daquilo que deveria ser o correto. A manutenção dessa vida devocional, ela vai fortalecer justamente isso aqui, olha. Alimentação de um relacionamento conjugal sadio, repleto de comunicação, carinho e afeto. Quando eu mantenho essas duas coisas, eu cuido do meu casamento, cuido do meu cônjuge, mas também eu não deixo de olhar para o céu, eu não deixo de olhar para Deus. Cada vez mais eu me fortaleço e fortaleço o meu casamento para que eu não cometa o pecado do adultério. Uma das coisas que a gente sempre se lembra, muitas pessoas vão dizer, não, irmã, a carne é fraca. Mas muita gente se esquece da segunda parte desse versículo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tenho que manter essa minha relação a três com o meu cônjuge e com Deus, para que meu casamento se fortaleça. Para que eu esteja sempre vigilante, mantendo o espírito forte, porque a tentação ela está por aqui. Ela está nos rodeando cada vez mais, está para todo lado e de fácil acesso.
Mas quando eu faço isso, cada vez mais eu me fortaleço, cada vez mais eu fortaleço a minha família, uma relação carinhosa, saudável e afetiva. E quando nós temos famílias fortes, nós temos igrejas fortes. Que Deus nos ajude e nos capacite cada vez mais a crescer nesses aspectos tão importantes. Até a próxima. Muito obrigada.